Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Concepções Teológicas. Eu sou o professor e coordenador do curso de Teologia e do curso superior de Tecnologia em Ministério Pastoral da Unifil. Meu nome é professor Emerson Mildenberg. Uma alegria para mim, uma alegria para o nosso colegiado, para casa, para todo o curso receber você aqui. Você que é nosso estudante, você que está passando pelo canal, você que está assistindo a título de absorver o nosso pensamento, outro conhecimento e também conceitos a respeito da nossa temática. E o quadro Concepções Teológicas do nosso curso de Teologia da Unifil, ele trata nesta edição sobre mobilizações missionárias da Igreja Brasileira, missiologia cristocêntrica ou incremento institucional. Comigo aqui no estúdio, eu tenho uma alegria muito grande de receber o pastor e missionário Aurélio Rachid. Seja muito bem-vindo, pastor. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Concepções Teológicas. Muito prazer estar aqui. Obrigado pela gentileza, pelo convite. É um prazer, uma honra poder aqui compartilhar dessas maravilhas sobre missões, né? Legal, legal. É uma alegria para a gente ter o pastor e o missionário aqui para falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos como colegiado, né, nós que estamos pensando o curso, pensando também todo esse cenário nacional a respeito da Igreja Brasileira, da teologia brasileira e também de todas as ramificações que a Igreja tem para atender nas frentes social, nós estávamos pensando exatamente sobre este aspecto. Missões no Brasil, né, ela tem um viés ou um valor de fato, anunciar Jesus para as pessoas, o reino de Deus, e aí nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas do apóstolo Paulo, que de certa forma vão tratar algumas delas sobre missões, sobre a expansão do reino, né? Ou missões no Brasil, ela vai tratar, ela é um incremento institucional. As pessoas vão fazer missões para trazer pessoas para a instituição, para a denominação. Entendemos, prezado estudante, você que nos assiste, que no país, no Brasil, nós temos inúmeras denominações. As denominações trazem para si, para dentro de si, para o círculo de estudos teológicos e de capacitação internos também, muitos títulos e autores e uma série de fatores que englobam todo este assunto. Mas eu quero pedir, pastor Aurélio, missionário Aurélio também, da Igreja do Avivamento Bíblico, inclusive, né? Você vai ter esta oportunidade de falar um pouquinho de você e do seu ministério. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho a respeito disso, para que a gente possa se inteirar um pouco mais. Pois bem, eu vejo que o trabalho da evangelização e da obra missionária, ela tem aí um duplo sentido, um pouco descaracterizado hoje no que se diz num conceito missiológico e num conceito eclesiástico. A ideia da eclesiologia é plantação de igreja, mas da missiologia é a pregação do evangelho. E o que descaracteriza hoje isso na funcionabilidade da missiologia é que a intenção maior, talvez das instituições, não todas, é claro, mas a grande maioria, é simplesmente a fundamentação de um templo, de uma igreja, para que eles possam estarem mais atentos a números, a quantitativos, do que a qualidade em si do Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele é pregado, não se deixa de ser pregado, mas não é a priori, ou seja, não é o início fundamental da função missiológica, que é a obra interina, ou seja, a missão do próprio Cristo na Terra, correspondente, é claro, para todos nós aqui. Entendi. Interessante essa sua colocação, porque enquanto você fala, eu também faço uma conexão paralela com aquilo que a gente discute entre nós, professores, né, e coordenadores aqui do curso. A missão, eu me lembro porque eu tive o privilégio de fazer missões, de ser um missionário, né, dentro, fora do Brasil também. Assim, o reino de Deus, ele seria esta célula primária, esta célula mãe de missiologia, certo?
Difusão. Essa difusão, isso tem acontecido? Então, eu volto a dizer que algumas instituições, denominações, eles têm este pensamento para essa difusão. Até uma palavra que hoje eu ouvi aqui até de você mesmo, a pulverização para essa célula acontecer, para ela poder fazer sentido da sua originalidade, não tem sido dentro da sua eficiência, né? Então, há um retardamento para essa pulverização, porque as intenções institucionais, elas têm sido totalmente diferentes, elas têm politizado muito o avanço, o início, para dar um start no evangelho em si. Então, eu tenho visto algumas, porque eu sigo algumas instituições missionárias, e percebo que somente é um trabalho de instituições missionárias e não de instituições eclesiásticas, igrejas, por exemplo. Certo. Então, o trabalho árduo das instituições missionárias, eles conseguem ir avançando, mas com falta do apoio da igreja. A igreja quer enviar um missionário, mas não quer pregar o evangelho. Então, a responsabilidade para essa cultura de pulverização do evangelho em si parte junto com a instituição missionária e o missionário em si. Mas se for ficar através ou a critério da própria instituição eclesiástica, por exemplo, ou denominacional, ela acaba sendo disseminada no meio do caminho. Ela acaba porque ela não dá uma sequência dentro das suas necessidades. A instituição, ela quer enviar o missionário, mas ela não quer, abre aspas, perder o missionário, fecha aspas. Não é que ela não quer perder, ela não quer investir dentro das suas possibilidades. O missionário, ele traz custo. Eu lembro que na minha época de seminário, eu ouvi muito dos meus professores que o missionário brasileiro, ele é dado por fora como um pedinte, um mendigo. E não tem o investimento da sua igreja local. A igreja prefere investir em cadeiras, em templos feitos por mãos de homens, ao invés de investir na plantação do próprio reino de Deus. A manifestação do reino de Deus através da vida de um missionário, por exemplo. E é claro que exige custos, investimentos financeiros, né? Não somente a intercessão, a oração, aquele que segura na ponta de uma corda, mas o investimento missionário, o investimento financeiro, ele é fundamental. O missionário é uma pedra preciosa, pouco valorizada. Você está falando de uma perspectiva de missão transcultural. Transcultural. Transcultural, porque o cultural, o nacional, por exemplo, está aqui do lado. É fácil trazê-lo, por exemplo, numa eventualidade. Mas o transcultural envolve a renúncia, choque cultural, problemas psicossomáticos até mesmo. E o choque cultural, ele está aí para destruir, como é uma batalha espiritual que ele enfrenta, está aí para impedir o avanço do projeto em si, né? Mas o problema realmente, quando é transcultural, ele usar um termo até popular, o buraco é mais embaixo. Certo. Acaba dificultando, na verdade, o acesso, o afastamento dos vínculos com família, igreja local, amigos, irmãos, né? Aquela coisa que a gente sabe que precisa haver uma ruptura. Mas quando se está perto, é muito mais prático e barato. O missionário não pode simplesmente ser lançado num campo desconhecido para ser uma vítima desse choque cultural, não necessariamente uma vítima, mas absorver todo esse impacto, sem ter os bastidores, sem ter a igreja local, a denominação para nutri-lo com oração, com pastoreio, com acompanhamento e, com certeza, de maneira monetária, de maneira financeira também, sim, certo? Sim. Agora, pastor, enquanto você fala a respeito disso, me veio à mente o último censo. O último censo de 2010, percebe-se que o Brasil é um celeiro de missionários, inclusive de enviar missionários. Claro que nós temos aí 12, 13 anos, né, sem esta atualização, em razão de pandemia, etc. e tal, o censo está tendo um atraso, certo? Muito bem, nesta década, para não arredondar para 10 anos, ok, 7, 8 anos, até porque as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, a gente percebe com certeza que houve uma série de mudanças. A questão de missões transculturais, a igreja evangélica brasileira ainda tem isto como prioridade de enviar missionários ao campo transcultural, ou ela prefere manter esta pessoa que tem um chamado
que tem uma vocação, que tem sede no coração para fazer missões, e esta igreja agora prefere enviá-lo para algum lugar nacional, dentro do país, ou até mesmo dentro da cidade. Aí nós estamos falando de teologia urbana. Eu vou usar um termo que há alguns anos eu uso, que inclusive é um amigo meu inglês chamado Paul Walsh. E ele tem um livro chamado Conspiração Bonsai. Eu costumo muito a dizer que há muitas conspirações bonsais dentro das igrejas, justamente por desqualificar o obreiro. A visão missionária precisa partir, primeiro, do pastor local. O pastor local precisa ter o coração aberto, porque na igreja, é claro, existem vários vocacionados. Em comunhão com o vocacionado, é preciso elaborar um trabalho, um projeto, ter leques de oportunidades para que os lugares acessíveis que a igreja local quer avançar ou conquistar, precisa estar na pauta de estudo de reconhecimento de campo, preparação e qualificação do missionário, e principalmente também, baseados, é claro, antes de tudo, a oração, mas também precisa ter uma equipe que abrace a proposta do pastor para com o vocacionado para esse envio. Então, um exemplo, uma igreja quer abrir uma igreja na Europa. Mas por que na Europa? Qual país da Europa que há necessidade? Porque primeiro precisa pensar se não é status. Nós temos uma igreja na Europa. Por exemplo, a nossa igreja tem igrejas na Europa porque começou com o trabalho de 1 a 2 pessoas e se cresceram através do discipulado. Nós tínhamos igreja na Suíça e fechou, que havia uma miscigenação de vários povos na Suíça. Fechou porque o obreiro, ele não tinha uma qualificação de estar lá. O que aconteceu? Ele foi pulando de igreja em igreja porque ele queria um sustento financeiro. E aí entra uma outra situação que, tudo bem, a igreja pode não ter o sustento financeiro para ajudá-lo, mas entra uma outra palavra importante na vida de quem ama missões, que é o chamado bivocacionado, como Paulo era, fazedor de tenda. Então, tudo precisa ter uma estratégia, tudo precisa ter um plano de ação para não haver frustrações. E outra, um grande agravante nisso tudo é que a igreja não pode trabalhar com prazo de validade. Para se conquistar uma pessoa, requer-se um tempo. Para se implantar numa igreja, precisa ter um investimento no local, nas amizades, na comunhão, para que a confiança da cultura local possa estar sobre o missionário, o vocacionado. E aí, consequentemente, a obra ela vai crescendo de acordo com a graça que Deus deu através da comunhão. E isso, muitas vezes, ela é anulada. Precisa ir, precisa plantar, precisa comprar cadeira, precisa abrir um salão, precisa disso. Então, quer dizer, enche o missionário de pressão, de cobranças, na verdade, que ele não está preparado para isso. Se ele fez um seminário missiológico, por exemplo, ele foi preparado para evangelizar sem pressa. Mas a igreja tem pressa porque quer ter o status de estar na Europa, por exemplo. Já aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro que a Missão Antioquia lançou um desafio alguns anos atrás de plantar 1000 igrejas no sertão nordestino, porque não havia, de fato, nenhuma igreja naquela região. Muitas igrejas abraçaram a ideia, mas muitas não abraçaram a ideia. Então, hoje eu não sei exatamente como que está essa estatística, mas foi um desafio que eu lembro muito bem, que houve congressos, convenções que mobilizaram muita gente. O grande problema é quando isso se leva um tempo pequeno. E a partir desse tempo pequeno, não se há mais investimentos, porque sempre vai coincidir com o investimento financeiro. E as igrejas preferem, na verdade, projetar-se em iluminação, som, conforto, cadeira, ar-condicionado, do que investir numa alma, numa vida, através de um representante da própria igreja. Bastante, de acordo com a sua fala, a gente percebe contradição e, ao mesmo tempo, paradoxo, porque no discurso é bonito, você fala de missões, né? De repente, num determinado momento da liturgia, do culto, a gente fala ali sobre a arrecadação de uma oferta especial, de um investimento específico e especial para missões. Lê-se determinados textos bíblicos como apoio, como estrutura, como pilar. Mas na prática a coisa é diferente. O missionário
contemporâneo, ele precisa trabalhar com metas. Né? E aí ele é apressado, e se ele não bater as metas, e se ele não alcançar aquele tipo de meta, ele pode ser afastado ou até mesmo abandonado. Exatamente. Enquanto você falava, inclusive, pastor, aproveitando o ensejo, um grande abraço para o pastor Jonathan Ferreira dos Santos, que encabeçou, está no Nordeste até hoje, isso, com quem eu trabalhei, foi meu professor, meu mentor, pastor Jonathan Ferreira dos Santos, um apaixonado por missões. Né? Assim, você fala sobre este investimento em templos que gere conforto, e agora nós adentramos na antropologia, né? Que gera um conforto para quem vem, abre aspas, assistir um culto, fecha aspas. Sim. E isso além de ser bastante dúbio em todo esse contexto, ele tira recurso do missionário, daquele que está no campo. Sim. Certo? Você tem alguma estratégia ou alguma, assim, no decorrer de todos esses anos em que você trabalha com missões, não só no avivamento bíblico, mas paralelamente, alguma ideia de como a igreja, uma denominação, pode trabalhar com esse tipo de investimento? Aí eu vou partir mais para o lado da fé, do que pelo lado promocional da igreja, usando esses termos. Resumindo o que você disse nessa palavra, promocional da igreja, porque a igreja precisa ser promotora disso tudo. A igreja vai falhar. Eu acredito que é mais um propósito de Deus a igreja falhar, porque o missionário ele precisa sair para campo sabendo que ele precisa única e exclusivamente depender de Deus. Porque as falhas são humanas. A igreja que você se refere é a denominação. A denominação. Eu estou falando isso porque, de repente, alguém está assim, não, mas a igreja não falha, a igreja é projeto de Deus. Não, a denominação, a instituição. Certo. A instituição vai falhar. O homem vai falhar. Porque a instituição é dirigida por homens. Certo. E o missionário, ele não é um representante comercial. Ele é um representante celestial, que está lá para a implantação do reino de Deus. Ele é uma expressão viva e é uma expressão corpórea do próprio Cristo ali naquela tribo, naquela nação, com aquele homem, com aquela mulher, com aquele povo. Só que ele precisa ir a campo, e é algo que eu vivi na pele mesmo, digo por experiência própria, não dependendo dos que conta comigo, estamos juntos. Os que dizem conta comigo, estamos juntos. Porque digo também por experiência própria, até mesmo pastoreando a igreja. Todo aquele que diz, estamos juntos, pastor, irmão, conta comigo, este é o primeiro a falhar. Então eu nunca, pelo menos hoje como experiência, eu não dou atenção para quem sempre fala comigo. Por quê? Eu tenho essa experiência de abandono no campo. Mas eu vejo que é uma proposta do próprio Deus para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Porque eu me lembro quando eu estava no seminário em 2002, em Votorantim, com uma experiência que eu saí com um boliviano e um outro rapaz de Jacareí, hoje ele está na Índia, missionário na Índia, e nós saímos para conhecer uma cachoeira nas terras de Antônio Hermínio de Moraes. Saímos e voltamos e bateu uma vontade de tomar uma Coca-Cola e eu não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola. E eu voltando na beira da estrada assim, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, se eu tivesse uma Coca-Cola, estava quente, um sábado à tarde, queimando o sol, se eu tivesse uma Coca-Cola aqui, poxa, eu ia te dar um glória bem alto aqui. E eu olhei diante de Deus, eu olhei, 5 metros na minha frente eu encontro uma garrafinha de 600 ml de Coca-Cola. Eu olhei, só eu vi, e estávamos nós 3 andando juntos. Eu até me emociono porque foi provisão de Deus numa vaidade de desejo meu, porque Deus ele é infinitamente mais capaz de nos dar abundantemente, não é isso? Além daquilo que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Eu imaginei uma Coca-Cola, mas não imaginei ali na hora. E Deus, eu criei e creio que foi Deus que providenciou uma Coca-Cola para mim ali naquele momento. E naquela noite, nós recebemos uma oferta de cachorro-quente. Então eu vi uma provisão de Deus naquilo, porque se eu ligasse para a minha igreja, eles poderiam me dar uma Coca-Cola, mas eu olhei para os céus, simplesmente orei e falei, Deus, se eu tivesse uma Coca-Cola hoje aqui para mim, e veio uma Coca-Cola para mim.
Quer dizer, para alguns pode ser banal, um caminhão caiu, o que seja. Eu só sei que eu vejo Deus fazendo as coisas acontecer para aquele momento como aconteceu comigo. E o grande problema é que quando o missionário ele vai a campo, ele espera do pastor. Já aconteceu comigo, eu esperei do pastor, eu esperei do irmão e não veio. E Deus me tratou profundamente, dolorosamente, para que a dependência naquele momento pudesse ser em Deus e não na igreja local, não no pastor e não nos irmãos. Então, quando o missionário está a campo, ele precisa apenas, única e exclusivamente depender do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus com as suas provisões, para que, além de ser sustentado, Deus ele faz com que corvos venham e nós sejamos alimentados. Com certeza. E é isso que é preciso ter essa crença, porque não esperar do dinheiro da igreja. A igreja até pode ter, mas também pode não ter. Só que a função do missionário em campo não é olhar para o cofre, mas é olhar para o alto. Enquanto você fala isso, e nós não combinamos nada, claro que não, exceto sobre a temática, para não fugirmos, né, do assunto, mas eu estive em um momento como missionário na cidade de Alumínio, que de certa forma é perto de Votorantim. Isso. Né? Em Alumínio aconteceu algo bastante parecido. Estava eu e um colega, e o colega ele se afastou um pouco e eu disse, Deus, eu queria tanto um doce agora. Uhum. Dentro de uns 10, 15 minutos estávamos caminhando para a base e aí no caminho passou uma pessoa e falou, você aceita? Era um doce de amendoim, era uma paçoquinha. E embalada, bonitinho, lacrada. Uhum. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu me lembro muito do Evangelho de João, o Evangelho que trata dos sinais. Né? É um sinal de que Deus muda o passo conosco. Exatamente. Quando estamos fazendo missões, quando estamos colocando o reino de Deus em primeiro plano. Agora, pastor, você falava há pouco sobre essa questão, e eu também até agreguei algum comentário sobre isso, sobre a questão das metas. Claro, os tempos mudam, né? E nós passamos de transição em transição, etc. e tal. E o missionário de 30 anos atrás, ele não é o que ele fazia há 30 anos atrás, não é a mesma coisa que ele faz hoje. O entendimento que se tinha sobre missões, seja transcultural ou urbana, de 30 anos, de 3 décadas atrás, não é a mesma coisa que temos hoje, em razão de uma série de mudanças e nuances e tudo mais. Agora, com relação a tempo, missionário, eu conheço um missionário que, eu não vou falar o nome dele, não vou citar o nome dele, né? Eu só vou dizer que ele está na Palestina até hoje, para que ele ganhasse a confiança de uma pessoa, para que ele pudesse fazer uma refeição junto com essa pessoa. Foi 12 anos. Foram 12 anos para que ele pudesse ganhar a confiança de uma pessoa. 12 anos depois, quando ele ganha a confiança desta pessoa, ele inaugura o 2º capítulo da sua estadia missionária naquele lugar. Começar a trabalhar o ambiente e o coração desta pessoa para anunciar Jesus Cristo ressurreto e, consequentemente, o reino de Deus. Hoje, você acha que existe possibilidade de uma denominação investir, cuidar de um missionário num campo transcultural por mais de 10 anos? Eu acho difícil, mas tem. Eu ainda quero dar crédito a essa minoria que tem, mas na sua grande maioria é difícil, devido a essa função que a igreja tem de cobrança, exigindo frutos imediatos do missionário. Eu lembro de uma história de uma missionária que ela foi para uma dessas ilhas paradisíacas na Austrália e uma tribo, enfim, ela chegou lá e demorou anos também para conquistar a confiança dessa tribo. E ela parou num dia quente para tomar um suco de limão. Olha que loucura, um suco de limão para se refrescar do calor intenso. Quando ela parou naquele quiosque para tomar o suco de limão, ela começou a perceber que os olhares daquela população que ela já tinha conquistado já estava com indiferença com ela. E as pessoas ignoravam ela a partir daquele suco de limão. Ela ficou preocupada, ninguém queria mais ter com ela. E aí ela foi procurar o líder da missão dela para falar, olha, eu tomei um suco de laranja de limão aqui e aí todo mundo mudou comigo, ninguém quer mais me ouvir.
que está acontecendo? E aí ela ficou sabendo, através do líder dela, dizendo o seguinte: olha, aí onde você está, suco de limão são para prostitutas, mulheres de vida fácil e mães solteiras. Então aí entra a antropologia, que o missionário ele precisa ir para o campo sabendo qual é a cultura que ele vai enfrentar, porque o missionário não pode mudar uma cultura. Ele precisa compreender a cultura e trabalhar sobre os quesitos ou sobre as ferramentas que ele tem para que aquela cultura possa ser conquistada. E isso requer-se um tempo. O missionário ele não pode ser precoce. Ele precisa ter um tempo de avaliação de campo, avaliação da personalidade das pessoas. Falando de pastor Jonathan, o genro do pastor Jonathan, Silas Tostes, ele também demorou mais de 10 anos para converter um testemunho de Jeová amigo dele. E pacientemente, insistentemente, na confiança de que as sementes que ele lançava era terra fértil. Em Londres, isso? Eu não lembro qual cidade, mas nos livros dele diz esse testemunho, que é impressionante, o tempo que precisa se ter para conquistar. Porque a função de converter as pessoas não é nossa, é do Espírito Santo. A minha função está aqui. Se eu tenho a oportunidade de estar ao lado de alguém, eu vou semeando. E o Espírito de Deus é quem convence as pessoas. Então, a insistência, sabendo que há um tempo que eu vou plantar, a fé para isso também, ou não. Então, depende do tempo. Se eu estou há tanto tempo ao lado de alguém, então eu vou investir, porque permita-me contar um outro testemunho também. Eu fiz parte dos Atletas de Cristo. E João Leite foi o fundador dos Atletas de Cristo, né? E a história dele é a seguinte: ele foi para ele jogava no Atlético Mineiro. Quando ele jogava no Atlético Mineiro, na concentração, ele convidava as pessoas para participar dos cultos, né, nos quartos. E tinha um jogador específico que sempre dizia: olha, não vou, estou lendo um livro. Toda vez João Leite ia, o convidava e ele dizia: estou lendo um livro. Então isso foi se estendendo por tempos. João Leite ficou preocupado e falou assim para ele: desculpa perguntar, mas qual é o livro que você tanto lê que nunca termina? Aí esse jogador falou para ele o seguinte: é a sua vida. Agora eu estou preparado, porque eu já terminei de ler esse livro. E o jogador foi a uma reunião de oração no quarto deles. Então, quer dizer, nós estamos sendo observados. A qualquer momento, a Bíblia fala que nós somos rodeados por tão grandes nuvens de testemunho. E eu vejo que as pessoas estão sempre nos observando a qualquer passo, a qualquer palavra, a qualquer comportamento. Ainda mais uma cultura transcultural. Porque nós precisamos ser algo que reflete confiança mesmo nas pessoas. Isso pode durar 10, 15, seja quantos anos for, mas o que vale, se você tem um propósito de evangelizar e ganhar uma alma para o Senhor, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Com certeza. Não é isso? David Livingstone, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Missões está assim, atribuindo a Deus uma linguagem humana, missões está no coração de Deus. Só que nós temos que entender, e esse também é a tônica nesse nosso bate-papo, do quadro Concepções Teológicas, temos que entender que missão é uma coisa, evangelização é outra. O Brasil está evangelizado? Completamente. E ainda me arrisco a dizer que a África toda está evangelizada. O grande problema, tanto do Brasil, por isso que eu até falo que alguns movimentos que têm surgido nos últimos anos, igrejas que têm surgido assim do nada, surgindo através de uma certa evangelização, só que exacerbada, né? Ou seja, elas estão aí vivendo aleatoriamente, criando as suas próprias doutrinas, os seus próprios conceitos, alguns totalmente antibíblicos. Nós sabemos muitas vezes que existem aí uma distorção completa da palavra de Deus errais por não conhecer o poder de Deus, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a falta de conhecimento bíblico, de discipulado, é o que hoje o Brasil precisa. Eu acredito que o Brasil precisa de discipuladores, pessoas integradas na palavra, que ensine um estilo de vida bíblica, não um estilo de vida favorável. Favorável como? Aquele comportamento que hoje é o que muitas têm por aí. Aquilo que é bonitinho, aquilo que é politicamente correto. O que for biblicamente correto, para mim é o suficiente. Eu sou do tempo tradicional que vê a Bíblia como a melhor forma de discipulado. Eu fico pensando bastante, pastor, com relação, por exemplo, às monoculturas, estas missões urbanas.
com viés de monocultura. Por exemplo, vamos fazer missões para viciados em drogas, no presídio, enfim, nós vamos fazer missões para moradores de rua. Eu diria que não é nem missões, nem tampouco a tal evangelização, mas como você propõe, é o discipulado que falta, porque todo mundo, tive uma experiência, por exemplo, na Cracolândia, década de 90, em São Paulo, quando eu morava lá. A Cracolândia, hoje ela pulverizou bastante, mas ela era concentrada totalmente na República. E a droga era cocaína e cheirar cola, né? Pedra de crack não tinha, década de 90, começo da década de 90 e tal. Então, era muito complicado, era muito difícil isso. Todo mundo se escondia para cheirar cola, thinner e também cheirar cocaína. Ok, cigarro de maconha, essas coisas era muito fraquinho, o pessoal até dispensava. Você ia fazer uma evangelização ou ser um missionário urbano, né, trabalhando naquela região do centro histórico de São Paulo, você, de repente, se esbarrava em pessoas que eram desviados, certo? Mas um bom percentual, de fato, eles não conheciam Jesus. Quando eu tive uma experiência entre os índios terenas, da mesma forma, eu estava numa aldeia, eu e um colega, eu estava falando de Jesus, do reino de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Cristo para aquela pessoa. E eu perguntei se ele já havia ouvido falar de Jesus. Sim, eu já ouvi falar. Jesus é da outra aldeia, da aldeia de Água Branca, aqui do lado da aldeia de Miranda. Né? Hoje, estamos em 2023, hoje não tem mais isso. Você concorda? É assim mesmo que a engrenagem está trabalhando? Ou você pensa que, de repente, uma comunidade ribeirinha ou coisa parecida ainda precisa ouvir falar de Jesus? Nós, do Avivamento Bíblico, nós temos uma igreja em Rolim de Moura, em Rondônia. Uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil. Uma igreja relevante, lá no estado de Rondônia. É uma igreja que tem um trabalho maravilhoso com dependentes químicos. Tem um centro de convenções que até o governador participa de alguns eventos de lá, enfim. Nada político, mas porque a igreja é relevante dentro do seu trabalho social. Inclusive, eles têm um projeto também, que faz parte da agenda anual, de impacto evangelístico com os ribeirinhos. Todo meio do ano, julho, é a época que eles podem ir, questão do rio alto, baixo, enfim. Mas é um trabalho que eles vão. Eles não vão para evangelizar, eles vão para fazer um trabalho social, um trabalho para dar assistência, tanto que existe lá uma igreja nossa autóctone, uma liderança autóctone, ou seja, uma liderança que o presbítero da igreja ele é indígena. Então, é uma tribo evangelizada, não é uma tribo, mas na verdade é um povo que está misturado com alguns índios, né? Mas é um povo evangelizado. Inclusive, há outras missões que sempre vão lá e fazem também trabalho. Falam de Jesus? Falam, mas não precisa falar de Jesus. Eles precisam ter discipulado. Volto a insistir na palavra, que o discipulado é importante. A igreja brasileira precisa cair na realidade que a função dela hoje é apenas o discipulado. Como, por exemplo, Jesus mandou pregar o evangelho, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja inventa um monte de coisa para fazer desnecessariamente. Certo. Então, a evangelização já foi feita. Precisa se dar atenção ao tempo que já se foi dado para que a semente do evangelho pudesse ter sido disseminada. Então, para eu criar um trabalho de evangelização, eu preciso saber que aquela população já se passaram outras pessoas e foi dada ali, na verdade, um start para que eu pudesse dar e regar aquela semente já plantada. A igreja precisa estar nos lugares, na verdade, com a eficiência do discipulado e a disseminação apenas do crescimento da cristandade das pessoas, ou da tribo, ou daquela população, ou daquela pessoa, enfim. Só que isso não tem sido investido. Então as pessoas não conseguem mais ter um vínculo, por exemplo. Né? Então a missão da igreja é evangelização, discipulado. Mas para eu evangelizar, eu preciso reconhecer aquele campo. Saber se ali já passaram outras igrejas,
outros missionários, outras pessoas, para que ali eu possa fazer exatamente aquilo que é preciso. Então eu não vou jogar semente onde já existe semente plantada. Eu preciso saber que o tempo que eu estiver ali, eu vou levar aquilo que eles precisam. Por exemplo, nós temos, eu sou diretor executivo de uma associação que eu criei no início da pandemia. Na verdade, institucionalizei a associação chamada Espaço de Convivência Missio Dei. A proposta era, como nós sempre íamos para a África fazer esse tipo de trabalho de impacto evangelístico, nós levamos lá, aqui no início da pandemia, em Londrina, começamos a olhar para os indígenas, ali na 10 de dezembro. E eu percebi que eles já eram evangelizados. Espera aí, eu não estou aqui, eu não posso continuar. E Deus começou a mudar a nossa visão para os refugiados venezuelanos, onde começamos a trabalhar na íntegra com eles. O assistencialismo, é claro, as cestas básicas, mobília das casas, arrumar um lugar para eles morarem, onde trabalhar. E aí eu fui percebendo que eles já eram evangelizados. Então eu não fui com um café com leite, eu fui já com um pãozinho molhado, que era algo mais sustante para eles. Quer dizer, eu comecei a analisar aquilo que eles estavam precisando, era de direção pessoal e não do evangelho. Porque essa migração deles da Venezuela para o Brasil e para outros países da América também, eles estavam perdidos, sem esperança, sem razão, sem motivação nenhuma. E eles só estavam recebendo o Evangelho, claro que muito bem-vindo, mas estavam recebendo, e de muitas outras igrejas, e também estavam recebendo muita comida e muita roupa. E aí nós começamos a pensar diferente. Peraí, nós não podemos continuar com aquilo que eles já têm. Nós precisamos usar de uma estratégia para eles poderem, além da confiança já conquistada, poder estar um pouco mais ligados a nós com uma outra perspectiva. Como? Trabalhar nas emoções, trabalhar no estilo de vida deles terem. E aí começamos a identificar pessoas que queriam e pessoas que não queriam. Aí foi onde nós centralizamos mais o nosso trabalho com os refugiados. Hoje, por exemplo, nós fazemos programações eventuais, cuidamos da área da sexualidade, abuso infantil, com palestras e profissionais que estão próximos a nós, que sempre estão prontos para servir. Agora, Dia das Mães, por exemplo, nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Quer dizer, são assuntos específicos, porque não adianta só fazer culto para eles, porque eles vão numa igreja ali, a igreja aqui, quer dizer, cada igreja tem uma linguagem, e nós, mais uma, não dá. Nós precisávamos ser contextuais. Então, lançamos uma flecha de acordo com a necessidade, e graças a Deus acertamos o alvo certo. Excelente, parabéns pela iniciativa, pastor. Existem muito mais, entretanto, eu percebo, do ponto de vista acadêmico, histórico também, que Simonton, no que diz respeito à igreja, né, ao presbiterianismo no Brasil, Gunnar Wingre, Daniel Berg, são ou foram, né, missionários que vieram, fizeram história, falaram de Cristo, né, conquistaram espaço e deram start para que os posteriores, a geração posterior, a instituição posterior, pudesse estar trabalhando com o amadurecimento daqueles que receberam esta mensagem. E é isso que, particularmente, a gente vê, né? Que está de faltando, está ausente em todo esse nosso processo. Às vezes eu sempre tenho falado também com muitos amigos, etc e tal, e até mesmo estudantes. Eu vou fazer um projeto de missões, eu vou fazer um projeto de evangelização. Mas qual o objetivo? Seria de fato um projeto de evangelização ou seria um projeto para arrebanhar pessoas para a sua denominação, para a sua instituição? Então, missões, tanto transcultural, urbano ou trabalho de evangelização é colocar Jesus no centro, algo cristocêntrico, para que a vida da pessoa que ouve, de fato, possa ser mudada. E é o que a gente, de fato, vê com muito pouco volume
nesse tempo. Pastor, considerações finais. O que você tem para dizer para o nosso estudante, para esta pessoa que está nos assistindo, sobre missões transcultural, missões urbanas ou evangelização? Como cristãos, nós precisamos entender que nós temos uma missão. Nenhum cristão que se reconheça ser de Deus está isento dessa missão. A missão é o que eu vejo que o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, capítulo, me corrija se eu estiver errado, capítulo 20, 21. Em nada tenho em minha vida por preciosa, contanto que se cumpra o ministério do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Exato. Eu tenho esse versículo como um estilo de vida, mas a minha filosofia de vida é baseada nesse versículo. Eu considero a minha vida, se eu posso ser um empresário, eu posso ser um funcionário, eu posso ser um marido, eu posso ser um filho, eu posso ser um obreiro, de qualquer lugar, de qualquer viés. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, a minha especificidade ministerial, missões, eu exalo missões, eu transpiro missões, eu fluo missões o tempo todo. Se eu não cumprir essa missão que é de Deus, é como Paulo fala, se não tiver amor, não vale nada, não vale o dinheiro que eu ganho, não vale o trabalho que eu trabalho, não vale o casamento que eu tenho, não vale a profissão que eu trabalhe. O que vale hoje, dentro de uma vocação missional que eu vejo, é cumprir o ministério de Jesus. E eu creio e sei que eu não sou insubstituível e sei que posso, na minha negligência, Deus levantar outro melhor que eu e executar aquilo que me foi incumbido. Então, a minha consideração final é essa, que cada um de nós tenhamos uma consciência ministerial e vocacional. É importante o investimento ministerial dentro das suas prerrogativas acadêmicas, com estudo de teologia, estudo da missiologia, enfim, investimento. É o que hoje tenho visto na nossa igreja, alguns obreiros, por exemplo, investindo no seu ministério. Isso é fundamental. Criar obreiros da forma como há muitos anos fora criados não é mais convencional para um mundo hipermoderno como nós estamos. Nós precisamos nos contextualizar com o público que nós estamos lidando. Porque antigamente se pregava para o vendedorzinho de pipoca e falava de qualquer forma. Não, hoje nós pregamos e ministramos para pessoas intelectuais dentro da igreja de várias culturas e níveis. A linguagem precisa ser uma só para todos. E onde nós formos enviados, nós vamos encontrar pessoas que estão aguardando, como Paulo fala aos Romanos, né, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, a natureza criada está aguardando algo de nós. E nós precisamos manifestar este reino de Deus em nós, nas pessoas. Porque dentro da igreja é fácil ser crente, é fácil pregar, é fácil dar aula na escola bíblica, é tudo fácil dentro da igreja. Mas o grande desafio, que como complemento do texto que Paulo fala no livro de Atos, que Paulo fala no livro de Atos, não tenho nada de precioso na minha vida, mas que se cumpra o ministério, eu preciso valer a pena o ministério para o qual eu fui chamado. E não é na igreja, é fora. Porque eu posso colocar, seria interessante até uma sugestão, de repente, colocar na saída da sua igreja uma placa que diz o seguinte: agora você está entrando num campo missionário. Porque dentro da igreja tudo é fácil. Tudo é fácil. Tudo é prático, mas lá fora, que é o testemunho, onde nós somos rodeados por grandes nuvens de testemunha, onde nós estamos sendo vigiados 25 horas do dia, 32 dias do mês e 13 meses do ano. São pessoas que estão atentas a nós, nosso comportamento cristão, a nossa palavra, o nosso modo de sentar, o nosso modo de comer. Precisamos refletir a Cristo. E se as pessoas não nos elogiam de certa forma como, poxa, que bom que você está aqui, como você faz falta, nossa, você tem uma presença, quando você está aqui, alguma coisa diferente. Quando nós não somos contemplados com essas frases, precisamos nos preocupar, porque talvez não estejamos refletindo a glória do próprio Deus. Então não vale a pena sermos pessoas intelectuais benquistas no meio social.
É preciso olhar para nós e, quando olhar em nós, sentir o aroma do próprio Cristo em nós. Então, nossos gestos, nossos movimentos precisam estar baseados, refletindo a glória de Deus em nós. Então, para cada um de nós, eu considero esse texto de Atos capítulo 20 e 21, se eu não me engano, mas que a gente possa ter essa consideração de evolução ministerial, evolução para que o próprio Deus saiba que nós somos os seus representantes, onde quer que Ele possa nos enviar. Embaixadores de Cristo aqui na terra, e esse texto de Atos é uma renúncia completa do apóstolo Paulo. Quem sabe falta renúncia para muitos de nós, falando da perspectiva brasileira. Pastor, eu quero agradecer você, dá até vontade de continuar, né? Dá vontade de continuar conversando, falando, é muito edificante, é muito gostoso, né? Principalmente porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai percebendo determinados pontos que merecem a nossa atenção na qualidade de acadêmicos, de missionários, de líderes, de pastores, né? Eu quero agradecer você, agradecer a Igreja do Avivamento Bíblico, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério de missões, que o Senhor continue acrescentando na sua vida 30, 60, amém, 100 vezes amém, mais. Amém. E eu quero agradecer a você, que é nosso estudante, tanto do curso de bacharelado em teologia, quanto do curso superior de tecnologia em ministério pastoral. Espero que este quadro do nosso Concepções Teológicas aqui da Teologia da Unifil tenha sido útil para você, para o seu ministério. Longe de querer enxugar o assunto, claro, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta, o nosso objetivo foi simplesmente provocá-lo no bom sentido, a título de você pensar sobre isso, trabalhar na sua igreja, trabalhar no seu ministério e desta maneira implementar no reino de Deus. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe você. Esse é o quadro Concepções Teológicas e vem aí, na sequência, com certeza, outros assuntos que vão fazer parte dos nossos estudos e também do seu ministério. Até a próxima, Deus abençoe, um forte abraço.